Oi, tudo bem aí com vocês? Aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações para você. Aliás, você merece. Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera. Confira o vídeo. Você sabe o que é fobia? Você sente isso? Fobia significa um medo exagerado. A fobia é um medo persistente e irracional de um determinado objeto, animal, atividade ou situação que represente pouco ou nenhum perigo real, mas que mesmo assim provoca uma ansiedade extrema. A fobia nem sempre é uma doença em si. Pode ser um sintoma de uma outra causa, geralmente um transtorno mental. De qualquer forma, o medo sentido por pessoas que têm fobia é completamente diferente da ansiedade que é natural dos seres humanos. O medo, por si só, é uma reação psicológica e fisiológica, perfeitamente que surge em resposta a uma possível ameaça ou situação de perigo. Já a fobia não segue uma lógica propriamente dita, e a ansiedade nesses casos é incoerente com o perigo real que aquilo apresenta. A fobia costuma ser de longa duração, provoca intensas reações físicas e psicológicas e pode comprometer seriamente a qualidade de vida de quem a tem. Existem diversos tipos de fobias que vão desde o medo intenso de situações sociais, uma fobia social, de lugares cheios de pessoas, agorafobia, até o medo de animais, objetos ou situações específicas, fobia simples. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, a fobia simples pode ser dividida em pelo menos 5 categorias. Animais, aranhas, cobras, sapos, etc. Aspectos do ambiente natural, trovoadas, terremotos, etc. Sangue, injeções ou feridas, situações, alturas, andar de avião, elevador ou metrô, etc. Outros tipos, medo de vomitar, contrair uma doença, etc. A causa de muitas fobias ainda é desconhecida pelos médicos. Apesar disso, há fortes indícios de que a fobia de muitas pessoas possa estar relacionada ao histórico familiar, levando a crer que fatores genéticos possam representar um papel importante na origem do medo persistente e irracional. Algumas características são notadas em todos os indivíduos que apresentam fobias. Sentimento de pânico incontrolável, terror ou temor em relação à situação de pouco ou nenhum perigo real. Sensação de que você deve fazer todo o possível para evitar uma situação, algo ou alguém que você teme. Incapacidade de levar sua vida normalmente por causa de um medo ilógico. Presença e aparecimento de algumas reações físicas e psicológicas como sudorese, taquicardia, dificuldade para respirar, sensação de pânico e ansiedade intensos, etc. Saber que o medo que sente é irracional e exagerado, mas mesmo assim não ter capacidade para controlá-lo. Caso você ou alguém que você conheça está apresentando algum tipo de medo irracional, ilógico ou desproporcional a alguma situação, procure ajuda psiquiátrica para tratar deste medo. Principalmente se o medo sentido estiver comprometendo gravemente a qualidade de vida e estiver prejudicando o desempenho no trabalho, nos estudos e nos relacionamentos. Qualquer médico pode diagnosticar uma fobia, mas os médicos que estão mais familiarizados com o problema são o psiquiatra, neurologista, clínico geral e o pediatra. Um profissional não médico que também faz o diagnóstico é o psicólogo. O tratamento para a fobia tem como objetivo reduzir a ansiedade e o medo provocados por um motivo ilógico, irracional e exagerado, ajudando no gerenciamento das reações físicas e psicológicas decorrentes desse medo. Há 3 diferentes tipos de abordagem que podem ser seguidos pelos especialistas e pacientes. A psicoterapia, o uso de medicamentos específicos ou ainda a união de ambos. Beta-bloqueadores, antidepressivos e sedativos costumam ser as medicações mais recomendadas pelos médicos. E quando unidas a terapias comportamentais, o resultado costuma ser bastante eficiente.
Se não forem devidamente tratadas, as fobias podem comprometer gravemente a vida das pessoas e levá-las a situações extremas. O isolamento social, a depressão, abuso de substâncias, até suicídio. Buscar ajuda médica é sempre o melhor caminho para pessoas que já apresentem os sintomas. Informações retiradas do site minhavida.com.br. Segue uma lista com 100 tipos de fobias. Continue aqui com a gente e confira quais são: aracnofobia, o medo de aranhas; ofidiofobia, o medo de cobras; acrofobia, o medo das alturas; agorafobia, o medo de espaços abertos ou lotados; sinofobia, o medo de cães; brontofobia, o medo de trovões e relâmpagos; claustrofobia, o medo de espaços pequenos, como elevadores, pequenas salas e outros espaços fechados; misofobia, o medo de germes; aerofobia, o medo de voar; tripofobia, o medo de buracos, é uma fobia excêntrica, mas bastante comum; carcinofobia, o medo do câncer; tanatofobia, o medo da morte; glossofobia, o medo de falar em público; monofobia, o medo de estar sozinho; cacorrafiofobia, o medo do fracasso; ornitofobia, o medo de pássaros; alectorofobia, o medo de galinhas; enoclofobia, o medo de multidões; afenfosfobia, o medo da intimidade; tripanofobia, o medo de agulhas; antropofobia, o medo das pessoas; aquafobia, o medo da água; autofobia, o medo do abandono; hemofobia, o medo de sangue; gamofobia, o medo do compromisso; hipopotomonstros esquipedaliofobia, o medo de palavras longas; xenofobia, o medo do desconhecido; amachofobia, o medo de dirigir; basifobia, o medo de cair; anxievemefobia, o medo do sucesso; teofobia, o medo de Deus; ailurofobia, o medo de gatos; tropofobia, o medo da mudança; globofobia, o medo de balões; nictofobia, o medo da escuridão; androfobia, o medo dos homens; fobofobia, o medo do medo; filofobia, o medo do amor; triscaidecafobia, o medo do número 13 ou a má sorte que segue; emetofobia, o medo de vômito ou de vomitar; gerifofobia, o medo de pontes ou passar em pontes; entomofobia, o medo de insetos; lepidopterofobia, o medo de borboletas; panofobia, o medo de tudo ou medo de que coisas terríveis irão acontecer; podofobia, o medo de pés; parasquavedequatriafobia, o medo da sexta-feira 13; somnifobia, o medo de sono; ginofobia, o medo das mulheres; apifobia, o medo de abelhas; compounofobia, o medo de botões; anatidaefobia, o medo de patos; batracofobia, o medo de sapos; cechalofobia, o medo de tubarões; atazagorafobia, o medo de ser esquecido ou não se lembrar de coisas; catsaridafobia, o medo de baratas; latrofobia, o medo de médicos; pediofobia, o medo de bonecas; ictiofobia, o medo de peixes; acondroplasiafobia, o medo de anões; motefobia, o medo de mariposas; zoofobia, o medo de animais; bananafobia, o medo de bananas; sidonglobofobia, o medo de bolas de algodão ou espumas plásticas; celerofobia, o medo do crime. O medo do crime envolve ter medo de ladrões, invasores ou a criminalidade em geral. Citiofobia, o medo de alimentos. Fasmofobia, o medo de fantasmas. Equinofobia, o medo de cavalos. Musofobia, o medo de ratos.
Catoptrofobia, o medo de espelhos. Agleofobia, o medo da dor. Tocofobia, o medo da gravidez, envolve o parto ou ter filhos. Telenofobia, o medo de falar ao telefone. Pogonofobia, o medo de barbas ou ter medo de homens barbudos. Onfalofobia, o medo de umbigos. Pseudodisfagia, o temor de asfixia, muitas vezes depois de uma experiência ruim. Batofobia, o medo de profundidade. Pode estar associada com profundidade, lagos, túneis e cavernas. Cacomorfobia, o medo de pessoas gordas. Afeta alguns anoréxicos e bulímicos. Garascofobia, o medo de envelhecer. Caetofobia, o medo de cabelo. Nosocomefobia, o medo de hospitais. Ligirofobia, o medo de ruídos altos. Didascailenofobia, o medo da escola. Tecnofobia, o medo da tecnologia, muitas das vezes induzido pela cultura ou religião. Cronofobia, o medo do futuro. Esfexofobia, o medo de vespas. Ergofobia, o medo de trabalho, muitas das vezes devido à ansiedade social ou desempenho. Courofobia, o medo de palhaços. Alodoxafobia, o medo de opiniões. Ter medo de ouvir o que os outros estão pensando de você. Sanainofobia, o medo de Halloween. Afeta crianças e pessoas supersticiosas. Fotofobia, o medo da luz. Disposofobia, o medo de se livrar de coisas. Numerofobia, o medo de números e o mero pensamento de cálculos. Ombrofobia, o medo de chuva. Coasterfobia, o medo de montanhas russas. Talassofobia, o medo do oceano. Água, ondas e espaços desconhecidos. Escolecifobia, o medo de vermes. Quinemortofobia, o medo de zumbis. Mimercofobia, o medo de formigas. Tafofobia, o medo de ser enterrado vivo por engano e acordar em um caixão. Informações retiradas do site psicoativo.com. Não imaginava que existia tantas fobias assim. Essas são algumas das fobias existentes. Se vocês souberem de algumas, deixe aqui nos comentários. Lembre-se, procure ajuda médica e inicie o tratamento. Claro que sentimos medo, mas nada tão intenso assim. Então, fica a dica. Compartilhe os nossos vídeos, fala pra galera! E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus e até os próximos vídeos!